Boa noite. Ensinarei a como utilizar o Gauss, que é um gerador de analisadores léxicos e sintáticos, porém só na parte léxica que será realizada nesse vídeo. Primeiramente, o que nós devemos fazer é utilizar definições regulares. As definições regulares são feitas para auxiliar os tokens para o analisador léxico, né, que ele, com esses tokens, será possível com que o analisador lê os caracteres e aceite cada tipo desses caracteres definidos. Então, definirei aqui para dígito, qualquer dígito entre 0 e 9 será utilizada. Para caracteres entre A e Z, independente se for maiúsculo ou minúsculo. Pode haver ocasiões em que nome de variáveis utilizem o underline, né? Então, poderei utilizar aqui o underline. Comentários utilizam barras, né? As IDEs utilizam barra para comentar as linhas de código, então também será utilizada. Quando utilizamos caracteres especiais no gerador, né, de análise léxica, nós temos que colocar sempre aspas para definir esses caracteres. Outros aqui que vai ser o espaçamento barra N, barra R e barra T, né? O barra N para quebra de linha, o barra R para fazer com que o cursor volte para o início da linha, e o barra T, que é para tabulação, né? Para casos em que pode haver o espaçamento com o tab, né, na linha. E os comentários, né? Eu utilizarei aqui, como a gente utiliza duas barras para comentários, poderia utilizar aqui declarando B, como tinha declarado, barra B, e tirando, né, fazendo uma exceção, que é utilizando o chapéu circunflexo, sendo circunflexo, para colocar o exceto, né, com exceção, barra N, barra R, né, e pode ter mais única, não pode ter nenhum, pode ter zero ou mais vezes utilizando comentários, né. Bom, definindo essas definições regulares, elas irão auxiliar no nosso tokens, né. O que a gente tem que fazer? Utilizarei como auxílio um trecho de código em Java, né? Esse código aqui, e temos que fazer algumas análises aqui do que o código, o que a linguagem Java aceita, né? A gente vê que tem algumas variáveis, algumas palavras reservadas que o Java utiliza, temos caracteres especiais, pontuação, o aspas para as strings, né? Então, a gente pode fazer essa definição nos tokens, né? Para string, né? O que podemos fazer para string? Se a gente quiser utilizar as aspas, declarar aspas, a gente sempre tem que colocar ou usar duas aspas duplas, né? Colocar mais uma aspa dentro dela para definir como caractere especial, ou simplesmente a barra invertida. E aqui declarando, vamos declarar aqui. O que eu fiz aqui? Aqui eu fiz uma declaração em que, utilizando a barra invertida, que pode ter as aspas, né? E esse ponto aqui, entre parênteses aqui, estou dizendo que
qualquer caractere entre aspas duplas pode ser lido acento e também pontuação. Qualquer tipo de caractere, independente de acento e pontuação. Ou pode ter nenhum caractere também, pode ser lido. O identificador, que são as nossas declarações de variáveis, algum tipo scanner, int, float, alguma coisa assim, também poderá ser realizado. Ou também outros tipos, né? Já que o Java tem uma biblioteca gigantesca de objetos, né? Nossos objetos. Então, vou declarar que qualquer caractere seguido de ou um caractere ou dígito, né? Ou o underline, que é para variáveis também, né? Possa ser lido mais de uma vez. Com esse que eu estou dizendo aqui, na verdade, é para variáveis, né? Em que qualquer caractere seguido de outro caractere ou dígito ou underline poderá ser lido, né, pelo analisador. E a gente tem as variáveis básicas, que é inteiro, float, o booleano, né, que são os tipos primitivos, né. Então, eu vou começar com o inteiro. Né? O inteiro ele vai ter que aceitar qualquer um dígito ou mais de um dígito, né, entre 0 e 9, como foi declarado nas definições regulares. O float, ele também vai aceitar o dígito ou seguido de ponto, seguido de outro dígito, né? E o booleano, ele vai aceitar somente o verdadeiro ou falso. Exatamente como está dizendo aqui. Isso aqui é uma definição, são para tipos primitivos e também variáveis, né, com ID. Além dessas declarações de tokens para tipos primitivos, variáveis, né, a gente tem que declarar tokens para palavras reservadas. O Java tem algumas palavras reservadas, né, gigantescas, mas para esse código aqui, que está acima comentado, utilizarei só algumas, que é o public, ela tem que ter, vai ter o ID, né, tem que ser pelo ID, que é o caractere aqui seguido de outro caractere, ou de dígito, ou de um underline. E nós, para dizermos aqui que é uma palavra reservada, a gente bota entre aspas essa palavra aqui, uma palavra relacionada ao token que nós colocamos aqui, é o public. E vamos fazer isso para outras palavras que são reservadas do Java. O static também é outra. Bom, aqui nós declaramos aqui algumas palavras reservadas. Como o Java tem muitas, né, não dá para declarar todas aqui. Mas se fosse while também seria uma palavra reservada, poderia ser colocada. Além de definir as palavras reservadas, também temos que definir alguns caracteres especiais que são lidos, né, vão ter que ser lidos na IDE, que são para definir os caracteres especiais, que é o ponto e vírgula. Também vamos declarar ponto, pois o ponto faz com que a gente utilize outros no Java, né? No exemplo, o ponto permite que a gente utilize os métodos, né, da classe que
que utilizamos, né, para nossas implementações. E também, na verdade, que é só isso. Na verdade, para caracteres especiais nas IDEs, né, da IDE na linguagem Java. E para outras linguagens, né, como tinha comentado. Também vão ter que ser colocado lá nas definições regulares as barras, né, os barra N, barra R, barra T, né, pode ter nenhum ou mais, né, dessas quebras de linhas, né, tabulação, e também comentários. Os comentários, eles não vai ser, né, com essa expressão do exclamação, que o analisador não vai se preocupar com os comentários, não vai, ele vai, como é que eu vou dizer, excluir, né, a, a analisar os comentários, né, com linhas comentadas. Com isso, nós podemos realizar a simulação do analisador. Então, a gente vai testar o analisador. Como nós fizemos isso, a gente vai utilizar o testar analisador e vamos utilizar o código, o trecho de código que nós colocamos ali comentado. Vou só pegar aqui e colocar aqui. Vamos tirar as barras, né, de comentário. Continuando aqui. E nós vamos agora fazer a simulação com o simular léxico, né? E não deve aparecer nenhum tipo de erro. E olha só, não apareceu nenhum erro, aparentemente, na análise, né, dos caracteres, né, por causa dos tokens. Ele não avisou nenhum erro. Tanto que ainda colocou o tipo de token para cada tipo de palavra e caractere que nós colocamos ali no nossa barra, né, nesse campo de código, né, para colocar os códigos, né. Ali nós vemos o caractere reservado, algumas palavras reservadas, caracteres especiais, né, reservados ali para o analisador léxico analisar esse trecho, esse cada caractere e passar, né, não, e apontar um erro caso ele encontre. Então eu acho que era isso para análise léxica. Na verdade é bem tranquilo de realizar essa análise léxica. Então, com a análise léxica, depois, posteriormente pode ser realizado a análise sintática. Então é isso. Muito obrigado e boa noite.